Fala, carniceiros, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Carnoficina, um canal voltado totalmente para o universo do horror. E hoje o vídeo tá bem especial porque sexta-feira 13 tá logo aí, amanhã praticamente. Decidi trazer um vídeo diferente. Não sei se vocês lembram que algumas semanas atrás eu fiz uma enquete na comunidade aqui no YouTube e lá no Instagram do Carnoficina perguntando para vocês quais são os melhores filmes de terror na opinião de vocês. E vocês responderam até demais, confesso que eu me lasquei nessa, porque teve mais de 50 filmes para poder trazer nessa lista. É claro que não vou colocar 50 filmes nessa lista, eu vou fazer por partes. Então essa vai ser a primeira parte desse vídeo dos melhores filmes de terror na opinião dos inscritos. Então, por favor, não saiam daí, porque vocês não têm ideia do quanto foi trabalhoso selecionar todos eles, fazer edição, fazer o roteiro e deixar tudo prontinho para vocês assistirem. Então o mínimo que eu peço é aquele like maroto para poder ajudar aqui no canal, certo? E se você chegou agora no canal, se inscreva, ativa o sininho, porque eu posto conteúdo toda segunda, quinta e sábado. Então não sai daí porque o vídeo tá bem legal. E é isso, dados os recados, bora falar de terror. Já vamos começar a lista com um grande clássico, porque os inscritos Cláudio Vidal e Maria Hilda Araújo falaram que Um Lobisomem Americano em Londres é um dos melhores filmes de terror envolvendo lobisomem. E olha que eu tenho que concordar com vocês. Aqui a gente acompanha os dois amigos David e Jack, que viajam dos Estados Unidos para conhecer a Inglaterra. Chegando em uma pequena cidade, os mesmos são atacados por um animal feroz. Enquanto Jack tem o seu corpo dilacerado, David fica apenas com cortes no rosto e nos ombros, o suficiente para transformá-lo em um lobisomem. Eu já sabia que alguns de vocês iriam citar esse filme, ainda mais por ele ter sido um marco dentro do cenário do horror. Para quem não se lembra, esse filme tem a melhor cena de transformação de um lobisomem já feita na história. E ficou tão emblemática essa cena que o próprio Oscar criou uma categoria de maquiagem por conta desse filme. E foi o primeiro filme a ganhar o prêmio aí de melhor maquiagem de efeitos especiais na história. Méritos do incrível maquiador Rick Baker, que fez trabalhos incríveis durante toda a sua vida, mega premiado. Ele fez a maquiagem do Michael Jackson no clipe Thriller. O John Landis, que dirigiu esse filme, também dirigiu o videoclipe do Thriller, fez outros filmes incríveis. Eu passaria horas só para falar sobre a filmografia dos dois, mas o que eu curto muito nessa história, na direção também do John Landis, é o fato dele conseguir criar um time muito perfeito. Ele consegue dosar muito bem tensão, com cenas envolvendo bastante gore e com umas pitadas de humor. Sim, esse filme possui humor bem ácido, tem algumas pessoas que não gostam dessa junção, mas particularmente eu acho incrível aqui, porque ele tem um humor bem pesado, bem ácido mesmo, e é um filme impecável, super megalomaníaco, super produzido. É um filme, eu acho que teve um orçamento exorbitante, porque ele é muito bem produzido e que vale a pena conferir. Então, se você ainda não assistiu, segue os conselhos aí do Cláudio e da Maria e assista o quanto antes. Seguindo, temos um outro grande clássico, que é o Iluminado. Muito difícil ter alguém que não gosta do Iluminado, mas na opinião do Derek, do canal Cine Derek, meu grande amigo aí, e do Glauco de Souza, Glauco, na opinião deles, esse com certeza é o melhor filme de terror de todos. Durante o inverno, um homem é contratado para ficar como vigia em um hotel no Colorado e vai para lá com sua mulher e seu filho. Porém, o contínuo isolamento começa a lhe causar problemas mentais sérios e ele vai se tornando cada vez mais agressivo e perigoso, ao mesmo tempo que seu filho passa a ter visões dos acontecimentos ocorridos no passado, que também foram causados pelo isolamento excessivo. E temos aqui outro filme super importante, mega emblemático, que vai ficar marcado para sempre dentro do cenário do horror, apesar das polêmicas envolvendo o desgosto do Stephen King com essa adaptação do Stanley Kubrick para o cinema. É inegável que esse filme é perfeito em todos os sentidos, falam tanto na parte técnica quanto na atuação, tem cenas tão marcantes assim, e que são usadas como referências até hoje. Eu posso listar várias, desde a cena do elevador jorrando sangue, as irmãs no corredor,
terror, a cena da velha na banheira, tem a cena do Jack também tentando abrir a porta, enfim, fora a direção de arte, direção, tudo é muito impecável, então não tem como colocar defeito nesse filme, apesar de não ter sido tão fiel ao livro do King. E apesar de ter essas polêmicas de algumas pessoas não curtirem o Iluminado por não ser tão fiel ao livro, eu tenho que discordar de vocês porque eu acho que a direção, quando o diretor tem a liberdade criativa de criar algo, ele não precisa seguir a risca do que tá no livro. Eu acho que isso é muito da liberdade criativa de cada artista. E o Kubrick era um diretor fenomenal, uma coisa que a gente não pode negar que a qualidade desse filme é impecável. Não é um dos meus filmes favoritos, eu vou ser bem honesto com vocês. Eu curto bastante, respeito, tenho a total consciência da importância dele e é isso, basicamente isso. Eu acho um grande filme, mas não é um dos meus favoritos. Mas o Derek e o Glauco curte bastante, então confiram porque vale a pena e acho muito difícil que não tenha assistido também. Mas se você for essa pessoa, assista porque vale muito a pena. E o próximo filme também é outro grande clássico, acho que hoje eu não vou conseguir fugir disso. Não que eu não goste de clássico, gente, muito pelo contrário, mas quem acompanha o canal sabe que eu gosto de falar sobre filmes desconhecidos, porque eu acho muito clichê ficar falando desses filmes que são tão conhecidos aí pela galera, mas hoje não tem como, tá? Vai ser embasado na opinião de vocês. E por isso, o Will Silva disse que Halloween é um dos seus filmes favoritos, e eu tenho que concordar porque ele também tá na minha lista de favoritos e eu considero um dos melhores slashers já feitos. Michael Myers é um psicopata que vive em uma instituição há 15 anos, desde quando matou sua própria irmã. Porém, ele consegue fugir do seu cativeiro e retorna à cidade natal para continuar seus crimes na localidade que aterrorizada ainda se lembra dele. Concordo com você, Will. Halloween realmente é um filme extraordinário. Sou suspeito pra falar porque eu sou um grande fã do John Carpenter. Pra mim ele é um dos melhores diretores e eu fico muito chocado toda vez que assisto Halloween, até mesmo por conta da simplicidade das cenas, porque foi feito com baixo orçamento, mas como ele conseguiu criar tanto terror com cenas simples. Um exemplo é do Michael Myers olhando a Laurie Strode pela janela. Eu acho isso assustador, a ambientação muito bem feita, muito bem construída, todo aquele stalker em cima das pessoas, o Michael Myers, porque é uma pessoa comum, aqui é criado um vilão comum, que usa apenas uma máscara, que fica ali na espreita ao ponto de atacar as pessoas, e pra mim isso consegue ser bem mais assustador do que um filme envolvendo possessão, e esse provavelmente foi o filme que mais me assustou na minha infância e na minha adolescência, tirando a parte 6, que é... não sei o que aconteceu ali, mas todos os filmes da franquia particularmente curto bastante. E se vocês quiserem conferir, tem ele disponível na Prime Video, mas você precisa alugar para assistir o primeiro, que eu acho totalmente sem noção, mas a parte 2 tá lá também, que é muito boa, e recomendo vocês procurarem na internet Halloween H20, que pra mim é um dos melhores da franquia, e teve essa versão que foi lançada em 2018, que eu também acho muito boa, e esse ano vai ser lançado o Halloween Kills, né? Esse ano vai ser lançado o Halloween Kills agora em outubro. Tô muito animado para poder conferir. Assistam o quanto antes, se você ainda não conferiu. Também acho muito difícil alguém que não tenha assistido. E basicamente é isso. E agora outro filme que eu curto pra caramba. Inclusive, se alguém não citasse esse filme, eu mesmo colocaria lá, porque ele merece estar nessa lista, que é Black Christmas, mais conhecido aqui no Brasil como Noite do Terror, e foi indicado pelo William Gnatti. Nome chique, William. Posso dizer que você tem um ótimo gosto, porque a maioria das pessoas não sabem da importância desse filme pro cenário do horror. Na história a gente acompanha uma fraternidade de garotas que são amedrontadas por telefonemas bizarros. A partir do momento que uma dessas garotas é encontrada morta, o grupo de amigas e policiais começam a ficar preocupados, tentando desvendar onde está o autor do crime e quem será a próxima vítima. Uma só palavra resume esse filme, que é atemporal. Apesar de ter sido lançado nos anos 70, se você assistir agora, provavelmente você vai achar que ele foi lançado recentemente. Ele é muito à frente do seu tempo, ele influenciou diversos filmes de terror que a gente tem hoje em dia, como Pânico, Halloween que o diga, afinal a ideia de Stalker veio através do Black Christmas por conta do seu vilão, então ele meio que quebrou tabus pra época. Tem algumas cenas que me causam frio na espinha até hoje, principalmente a sequência final, que toda vez que eu assisto eu penso, caramba,
como que eles conseguiram fazer aqueles planos, aquelas sequências, principalmente envolvendo a imagem do vilão, que eu não posso falar pra vocês porque seria spoiler, porque na verdade não tem imagem nenhuma, fica algo meio subtendido ali, mas o olhar dele é muito assustador, muito amedrontador. Assim, é um filme absurdamente incrível que vocês precisam conferir. Se não assistiu, por favor, veja o quanto antes, eu imploro, tá? Depois vem aqui nos comentários dizer o que acharam, e pra assistir, infelizmente, tem que procurar na internet. E o próximo filme é outro clássico absoluto, que eu amo tanto, que eu até fiz uma tatuagem no pescoço, escrito Groove, tá focando? Eu dou 5 segundos pra vocês pensarem qual que é o filme. É um bordão que um personagem fala. É o protagonista aí. Se você pensou em Evil Dead, você acertou, certo? Mais conhecido aqui no Brasil como Uma Noite Alucinante. E para Gabriela dos Santos... Gabriela dos Santos, é? Não, Gabriela Santos, perdão, Gabriela. E para Mary Scare, que é minha amiga, que tem um canal muito incrível sobre terror aqui no YouTube. Depois vocês dão uma conferida. Elas acham que é o melhor filme de terror de todos os tempos. E eu tenho que concordar porque ele também tá na minha lista de favoritos. Ash, sua namorada e seus amigos vão passar um final de semana em uma cabana na floresta. Chegando lá, encontram o Necronomicon, um livro dos mortos que os deixam em uma terrível situação, onde tentarão sobreviver em um cenário bizarro e desesperador. Lançado em 81 e inspirado no seu próprio curta, We Van the Woods, para quem não sabe dessa informação, Evil Dead surgiu antes através de um curta e está disponível aqui mesmo no YouTube, já fica a dica. Esse foi o primeiro grande trabalho assim, de sucesso do Sam Raimi. Ele já tinha feito um filme antes de 70 minutos, mas esse foi o seu trabalho que conseguiu destacar ele dentro do universo do horror, que virou um clássico absoluto, e foi muito comparado na época, acreditem se quiser, com Exorcista, por conta do seu conteúdo perturbador e extremamente assustador. Mas é claro que as duas obras são completamente diferentes, até mesmo no nível de produção. Esse filme Evil Dead foi produzido praticamente nas coxas aí, que a gente fala, do Sam Raimi e do Bruce Campbell, que fez o personagem do Ash. Eles que produziram, tiraram do próprio bolso para poder fazer esse filme. E eu acho muito criativo, acho genial o roteiro. O Sam Raimi para mim é um gênio em ter construído essa história para lá de original, colocando esses jovens dentro dessa cabana, com cenas totalmente sem pudor, com um gore grotesco, com bastante violência, maquiagem prática incrível. E apesar de ser considerado um filme trash, porque trash não são filmes que envolvem somente humor, tá, gente? As pessoas têm essa mania de achar que esses filmes grandiosos aí que tem terror com humor são filmes trash, mas na verdade a origem do trash são filmes de baixo orçamento, aqueles filmes que não tiveram orçamento praticamente nenhum para poderem serem produzidos. E apesar disso, é muito chocante todo o esforço da produção na construção desse filme, desde a maquiagem, a direção. Até hoje eu fico muito chocado com aqueles planos que um Sam Raimi fez, o tio Sam fez, gravando aquelas sequências dentro da floresta, seguindo alguma coisa dentro dessa floresta, os planos que aparecem quando as pessoas são cortadas, machucadas, enfim, tudo muito impecável. Fico muito chocada, louca. Fico muito chocado com o esmero desse filme, com o esforço de todo mundo, tanto da parte técnica quanto da atuação. Os atores também são bem esforçados nessa produção e deve ter sido muito divertido participar disso. Eu sei que tem algumas pessoas que assistem e não curtem tanto por ser um filme B de baixo orçamento e preferem a versão de 2013, que na verdade para mim é mais uma continuação do que um reboot em si. Mas falo para vocês que mesmo vocês assistindo e não curtindo, vocês têm que dar pelo menos um voto aí pela qualidade de como tudo aquilo foi feito com pouco orçamento. Então, Gabi e Mel, estamos juntos nessa, e se vocês quiserem assistir, terão que procurar na internet. Indo agora para uma vibe diferentona dos filmes citados, que foram todos clássicos e tudo mais. Esse filme não é tão... Na verdade, ele é muito conhecido assim. Só que diferente dos outros, ele não é um grande clássico ou tudo mais. Enfim, estou falando de Espíritos, A Morte Está ao Seu Lado. E para os inscritos, Ronaldo Silva, Cleison Rodrigues e Magda Marighella, que nome chique. Olha, tem bastante gente que curte esse filme. Eles acham um dos filmes mais assustadores que já assistiram. Eu vou confessar pra vocês que eu não costumo gostar desse tipo de gênero, tá? Envolvendo espíritos e possessão, não costumo me dar medo. Mas esse foi um dos poucos filmes que me causaram frio na espinha.
Depois de atropelar uma jovem, Jane e seu namorado Tom, que é fotógrafo, Tom, começa a ver uma figura sombria em suas fotos. Preocupada, Jane pesquisa o nome da jovem e descobre que ela é uma ex-colega de Tom. E desvenda o segredo chocante. Gente, desculpa se parecer ofensivo, é que eu esse nome Tom. Bom, agora, sério. Tá, perdão, tá? E agora é sério, agora a gente vai falar de um filme asiático muito incrível que serviu para quebrar algumas barreiras, na minha perspectiva. Por que eu falo isso? Porque em 2003 foi lançado o filme O Chamado, que se tornou um viral no mundo todo, fez bastante sucesso, provavelmente todo mundo deve conhecer a garotinha Samara lá, que fala 7 dias. E para quem não sabe, por que eu tô falando O Chamado aqui, tô citando O Chamado, porque ele é um remake de um filme asiático chamado Ring, lançado em 95, para vocês terem uma ideia. E que os Estados Unidos adoram fazer remake de filmes europeus, de filmes estrangeiros, para conseguir dinheiro. Isso é um fato. Não que eu esteja dizendo que O Chamado é ruim, mas quando foi lançado Espíritos, ele também se tornou um viral. Tanto que todo mundo conhecia esse filme, falava sobre esse filme, e ele meio que quebrou uma bolha dentro desse cenário aí, porque muitas pessoas assistiam só filmes norte-americanos. As pessoas que estavam mais no meio conheciam, sim, filmes asiáticos, filmes europeus e tudo mais, mas muitas pessoas como eu teve o privilégio, assim, de encontrar um filme de terror de altíssima qualidade vindo diretamente da Ásia, tanto que quando esse filme foi lançado, minha mente expandiu pra caramba. E isso só aconteceu porque Espíritos é um filme muito bom, a trama é muito bem desenvolvida, muito original, apesar de ter alguns momentos que são clichês, sim, afinal, eu acho que um clichê bem feito é um clichê bem feito, ele é muito bom tecnicamente, fora que filmes asiáticos são dos meus favoritos hoje em dia, eu vejo muitos filmes da Indonésia, inclusive quem acompanha o canal sabe que eu adoro fazer resenhas de filmes da Indonésia, sou muito fã, e eles têm uma pegada no clímax da história que parece que tá errado assistir aquilo ali, é meio que como se você não pudesse estar assistindo aquilo, então eles têm uma vibe bem pesada, esse em específico, apesar de ser um filme mais popular, mais comercial, tem essa mesma vibe, e é muito bom, e até hoje eu fico neurótico quando sinto alguma dor nas costas, ou quando eu vejo meu peso na balança, por conta desse filme, quem assistiu provavelmente vai entender. Então assista, quem ainda não conferiu, vale muito a pena, é um filme mega assustador, vale a pena conferir e vocês terão que procurar na internet também, infelizmente. E para encerrar a lista de hoje, temos um grande clássico italiano. E antes mesmo de fazer a pergunta lá no Instagram e também aqui no canal, eu tinha certeza que o Marcelo, meu amigo do canal Cinema Ferox, iria citar esse filme, já que é um dos filmes favoritos dele. Estou falando de Terror nas Trevas, do mestre Lucio Fulci. Liz herda uma herança em um antigo hotel em Louisiana, porém ele foi construído em cima de uma das portas que levam ao inferno. Sem saber, ela decide reformar o local, mas é atrapalhada por uma série de eventos sobrenaturais. Esse é o segundo filme da trilogia Portões do Inferno, do Lucio Fulci, e com certeza, para quem não conhece o cinema de terror italiano, é uma ótima introdução, ao mesmo tempo impactante, porque é um filme bastante violento, com cenas visualmente artísticas impecáveis, mas meu medo é que algumas pessoas não possam interpretar ele da melhor forma, por ele ter uma narrativa nada linear e ter aspectos bem surrealistas. Ele constrói muito bem o suspense ao longo da trama, com essa personagem que fica meio atordoada morando nesse hotel, e ao mesmo tempo tudo parece que é um tipo de pesadelo, é tudo muito surreal, mas com cenas visuais impactantes, como eu falei anteriormente, é um filme muito impactante, provavelmente quem gosta aí de filmes mais visuais irá adorar esse filme, tem cenas envolvendo gore, das mais grotescas possíveis que já vi na vida, talvez seja um dos filmes mais impactantes visualmente que já vi. E olha que Zumbi 2 é outro do Lucio Fulci que me surpreende bastante visualmente, mas Terror nas Trevas consegue ir além. Tem uma cena envolvendo aranhas que, pelo amor de Deus, tem tudo que o pessoal de terror gosta, desde zumbis, insetos, enfim. É um filme visualmente perfeito, perfeito. Fora que é um dos filmes favoritos do Marcelo, que é dono do canal Cinema Ferox, que pra mim é um dos melhores canais sobre o universo fantástico que tem aqui no Brasil. Quem não conferiu, quem não conhece, assista o quanto antes, vale a pena, tá? Mas não deixem de ver os meus vídeos também não, tá bom? E se vocês quiserem conferir esse filme, também terão que procurar na internet, certinho?
Bom, por hoje é isso. Espero de verdade que vocês tenham curtindo. Só lembrando que vai ter as outras partes. Vai ter a parte 2, a parte 3, porque são 50 filmes. É uma lista interminável. Deixa aí nos comentários algum filme que te marcou, que provavelmente vai entrar em outra lista que eu vou fazer, tá bom? Mas só um filme de terror, pelo amor de Deus, não prejudica a minha vida não, tá? Só um filme pra poder ajudar, tá? Aquele filme que mais te marcou, que te deixou assustado, que te deixa com medo até hoje, que provavelmente eu vou trazer nas próximas listas. Espero que todos estejam bem, fiquem bem, tá bom? A gente ainda tá numa pandemia, tô muito feliz que eu vou vacinar daqui a alguns dias, já foi agendado, glória a Deus. E é isso, só esqueci de pedir aquele like, por favor, deixa aquele like, porque é muito difícil fazer esse tipo de vídeo. Se inscreva no canal se for novo por aqui, ative o sininho, porque eu posto conteúdo toda segunda, quinta e sábado, tá bem? Vou ficando por aqui e até a próxima.